Quais são os componentes dessa estrutura? Teremos 5 momentos para explorar essa anatomia: as câmaras, os grandes vasos, as válvulas, a circulação e, por fim, o sistema excitocondutor. Primeiro, câmaras cardíacas. Nosso passo 1 dessa estrutura. Esse é o nosso coração e eu vou dividir aqui apenas as câmaras, cada câmara, átrio ou ventrículo com sua respectiva cor. Começando em verde aqui, esse é o meu átrio direito. Agora em azul, o meu ventrículo direito. Do lado esquerdo, vamos lá. Em amarelo lá em cima, átrio esquerdo. E em rosa, ventrículo esquerdo. Perceberam? As 4 câmaras localizadas em diferentes cores. Bom, esta é uma vista anterior. Vou colocar aqui embaixo uma vista posterior. Em rosa, ventrículo esquerdo. Em amarelo, átrio esquerdo. Em verde, o átrio direito. Em azul, lá no fundo, o ventrículo direito. Agora uma vista aqui direita, com as respectivas cores, cada cor correspondendo a uma câmara, e aqui a vista esquerda. Vou dar um tempinho para que você possa visualizar, para que você possa compreender as 4 câmaras em diferentes vistas. Legal, né? Então vamos lá, continuando. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar esse modelo e transformar ele numa imagem um pouco mais didática, né? Tirando essa realidade tão anatômica para uma imagem mais esquemática. Muito bem, essa imagem, eu vou explorar ela, as câmaras, as válvulas, os grandes vasos. Nós vamos construindo passo a passo essa imagem ao longo dessa estrutura do capítulo 2, tá bom? Muito bem, olha só, vamos lá. Começando com o átrio direito. Toda essa região aqui é o átrio direito. Próximo ponto dele. Repare que bem aqui, ó, na parede do septo interatrial, o septo interatrial ele separa o átrio direito do átrio esquerdo, tá? Eu tenho aqui a fossa oval. A fossa oval ela foi uma abertura durante a vida fetal, muito importante para esse sangue que saía do átrio direito, ele ia para o átrio esquerdo. Lembrando, né, que na vida fetal eu não tenho funcionamento do sistema pulmonar, por isso que existia essa abertura. A partir do nascimento, os pulmões passam a funcionar e eu vou ter aqui essa cicatriz, esse fechamento que corresponde à fossa oval. Tá bom? Então, de novo, átrio direito, fossa oval e aqui o septo interatrial, que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Eu vou construindo sempre as estruturas, os nomes, de acordo com o trajeto de um sangue chegando no átrio direito, tá bom? Esse vai ser o nosso combinado. Próxima estrutura. Agora, um sangue que está no átrio direito, ele vem e atravessa chegando no meu ventrículo direito. Para isso, eu vou ter daqui a pouquinho que conhecer uma estrutura muito importante aqui, que vai ser a válvula tricúspide atrioventricular. Mas agora o nosso objetivo ele se concentra principalmente nas câmaras. Bem, átrio direito, ventrículo direito e aqui em cima o átrio esquerdo. Igual eu já comentei, ele está aqui separado do direito pelo septo interatrial. Do átrio esquerdo, eu envio sangue, então, para qual ventrículo? Ventrículo esquerdo. As 4 câmaras. Lembrando que o átrio, os átrios, na verdade,
recebem sangue venoso e os ventrículos ejetam sangue para alguma artéria, ou para a circulação sistêmica ou para a pulmonar. Continua. Separando os dois ventrículos, o esquerdo do direito, eu tenho aqui uma outra parede muito mais espessa do que a atrial, que é o septo interventricular. Por que será? Uma curiosidade. E o ventrículo, ele tem essa parede mais espessa do que o átrio. Porque aqui eu tenho uma pressão muito maior. Na verdade, essa camada muscular, ela tem que ser mais espessa, mais rica, mais robusta, porque a propulsão do sangue é muito maior do ventrículo para a circulação sistêmica ou pulmonar do que do átrio para o ventrículo. Então o átrio ele não necessita ser tão robusto, tão espesso, tá bom? Continuando, no ventrículo eu também tenho um músculo muito importante que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, que é a musculatura papilar. Só adiantando aqui, ela está aderida, conectada a essas cordas que eu chamo de cordas tendíneas, que conectam o músculo papilar às válvulas atrioventriculares. Bom, mas daqui a pouquinho vamos entender melhor para que serve essa musculatura papilar. O importante é que é uma musculatura presente nos ventrículos, tanto no direito quanto no esquerdo, ok? Repare que nessa imagem eu consigo ver muito bem aqui, ó, a bomba direita, formada pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, e a bomba esquerda, formada pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo. A bomba direita tem a função principal de enviar o sangue para os pulmões, onde eu vou ter a troca, a reciclagem. Sai o CO2 e vem o O2. Enquanto que a bomba esquerda, ela pega esse sangue oxigenado que chega pelas veias pulmonares e quando esse VE, esse ventrículo esquerdo contrai, ela envia esse sangue pela circulação sistêmica para que eu possa oxigenar cada esquina, cada parte do meu corpo. Você está agora me escutando. Se estamos compreendendo essa figura, é porque o sangue chega com certeza no seu encéfalo. Chega porque esse VE, com certeza, está enviando, ejetando um sangue para os seus diferentes órgãos e sistemas. Olha que bonito, olha que interessante. Muito bem. Essa é a anatomia básica das câmaras cardíacas. Compreenderam? Olha só. Primeiro, aqui embaixo, eu tenho a cava inferior. Lembrando que a cava inferior traz um sangue que já foi utilizado pelo metabolismo, cheio de dióxido de carbono, dos membros inferiores e do abdômen. E ele entra aqui no átrio direito. Enquanto essa aqui, a cava superior, traz da cabeça, pescoço, dos membros superiores e de parte do tórax, chegando também, desembocando também no átrio direito. Muito bem, o átrio direito, ele vai mandar para o ventrículo direito, e do ventrículo direito nós vamos enviar sangue para a grande artéria pulmonar. E eu tenho duas, que se ramifica. Esse aqui é a pulmonar direita, o ramo direito, e essa aqui é a artéria pulmonar esquerda. Nesse momento, olha que legal, um sangue cheio de dióxido de carbono, ele entra no território pulmonar. Uma artéria, quando ela vai adentrando um tecido, ela vai diminuindo de calibre. Então é artéria, arteríola, capilar. A nível de capilar acontece a troca gasosa. Esse dióxido de carbono, então, ele vai ser trocado e entra um O2 novinho. Nesse momento, eu vou ter uma circulação voltando para os pulmões, através das veias pulmonares. Duas do lado direito, duas do lado esquerdo, desembocando aonde? No meu átrio esquerdo. O átrio esquerdo manda para a VE, ventrículo esquerdo contrai, ejetando esse sangue para o último grande vaso,
que é a minha artéria aorta. Aumentando e entrando agora nas válvulas. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da tricúspide, da mitral, da pulmonar, da aórtica. Começando aqui, separando do átrio direito para o ventrículo direito, a minha primeira atrioventricular. A atrioventricular tricúspide. Tem 3 folhetos. 1, 2, 3. Ok? O sangue do átrio direito passa através dessa tricúspide para VD. Quando o VD contrai e manda esse sangue, ele vai ter que atravessar uma próxima válvula aqui, que é a válvula semilunar pulmonar. Que também tem 3 folhetos. 1, 2 e aqui em cima, 3. Por curiosidade, como que acontece a abertura de uma atrioventricular e de uma semilunar? Olha só. A válvula atrioventricular e a mesma dinâmica que eu explico do lado direito também acontece para o esquerdo, ok? Ela se abre quando a pressão do átrio estiver maior que a pressão do ventrículo. No finalzinho de um processo que esse ventrículo está relaxando, como o ventrículo está relaxando, a pressão dele cai. E nesse momento, o sangue começa a encher o átrio. Quando o sangue ganha um peso, ganha uma força suficiente para que essa pressão atrial fique maior que a ventricular, essa válvula abre de maneira passiva. E esse sangue enche o ventrículo. Tá bom? É desse jeito. Como que abre agora uma válvula semilunar? A semilunar, ela vai se abrir quando o ventrículo começa a contrair, vamos imaginar, o VD começa a contrair, a pressão dele ficando tão forte que a pressão ultrapassa da base da artéria, que nesse caso é a pulmonar, ela se abre. Então aqui se abre pelo peso, pela pressão do átrio. E essa semilunar se abre pela força de contração ventricular. Viu como que é diferente? Outro ponto interessante. Quando esse ventrículo contrai, olha que legal, ele não pode mandar o sangue de volta para o átrio direito. O sangue tem que ir apenas para a artéria pulmonar. Por que então que o sangue vai apenas para a artéria pulmonar? O sangue acabou de sair do átrio, entrou no ventrículo. Quando ele começa a contrair, o próprio sangue vai batendo contra os folhetos da válvula atrioventricular e pum, fecha ela. Quando ele fecha ela, por que então ela não faz isso? Ó? Ela abriu, quando ele contrai, o sangue bate e fecha. Por que não existe um refluxo? Ela não vai agora de volta em direção do átrio. Porque quando esse ventrículo começa a contrair, ele fecha os folhetos e perceba que aqui existe uma musculatura, que é aquela musculatura papilar que eu disse, com as cordas tendíneas. Quando acontece o fechamento, o músculo papilar contrai essas cordas tendíneas e não deixa que a válvula passe desse ponto. Não deixa que aconteça o refluxo em direção do átrio. Então, esse sistema de cordas tendíneas e musculatura papilar não é fundamental para o sangue sair do átrio e entrar no ventrículo. Ele vai ser fundamental para que, quando esse ventrículo contraia, ele não volte para o átrio. Então, o sistema de corda tendina e musculatura papilar é fundamental para não deixar que aconteça o refluxo atrial. Isso é muito importante. Bom? Muito bem. Próximas. Eu tenho aqui uma outra atrioventricular, só que essa atrioventricular, ela tem 2 folhetos, 1, 2, é a minha bicúspide ou mitral, lembra que parece aquele chapéu a mitra, por isso que recebe o nome de mitral. E nesse caso, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Quando esse ventrículo esquerdo agora contrai, ele manda sangue para a última válvula, que nesse caso aqui é a minha segunda semilunar, aórtica. Ok? 2 atrioventriculares e 2 semilunares. Bomba direita, bomba esquerda.
Com isso, eu posso agora aproveitar esse assunto e fazer uma aplicação clínica muito legal. Lembra disso? Em vermelho aqui é a musculatura papilar, tem tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eu vou mostrar de um lado só, é a mesma ideia. Musculatura papilar, corda tendínea. Então, ó, corda tendínea, ligando a musculatura papilar, o músculo papilar, nos folhetos da válvula atrioventricular. Percebeu esses três momentos, essas três partes? Olha, de novo. Os folhetos, 1, 2, 3, cordas tendíneas e, por fim, musculatura papilar. Esse sistema é fundamental para evitar um refluxo de um sangue ventricular para o átrio durante a ejeção, durante a sístole. Ok? Chegamos no momento da circulação. Agora nós vamos parte por parte. Aqui em cima, eu tenho do lado esquerdo, tá? A artéria coronária esquerda. São duas importantes artérias. Artéria coronária esquerda e aqui, artéria coronária direita. Lado esquerdo, vamos começar pelo lado esquerdo. Olha só. Da artéria coronária esquerda, vindo aqui para a região anterior do meu ventrículo esquerdo, eu tenho o ramo interventricular anterior. Ramo interventricular anterior, fica na parte anterior do ventrículo esquerdo. Essa aqui, ó. Tá? Tem um outro ramo que surge dela, muito importante, que é esse aqui, ó, que vai mais ainda para o lado esquerdo, que é o ramo lateral, né, porque ele fica mais lateralizado para o lado esquerdo, da interventricular anterior. Tranquilo? Próximo. Agora nós vamos para da grande artéria coronária esquerda, a parte que vai lá para trás do coração, tá? Primeiro, eu tenho aqui o ramo circunflexo, tá? Então, vem aqui, ó, lá atrás o circunflexo. E antes de chegar ao circunflexo, eu tenho uma outra bifurcação aqui, formando a marginal esquerda. Essa imagem, ela tem um ponto muito importante, muito didático. Repare que quando a artéria está bem escura, aqui é a parte anterior. Quando ela vai lá para a parte posterior, ela fica um pouquinho mais clara. Ó. Assim você tem uma noção exata se você está do lado esquerdo, direito, parte da frente ou parte de trás. Tá bom? Vamos agora para o lado direito. Do lado direito eu tenho a minha grande coronária direita. E olha, um ramo que vai ficar mais próximo aqui da parede lateral de ventrículo direito é o ramo marginal direito. Eu tenho o marginal direito e aqui eu tenho o marginal esquerdo, tá? E lá na parte de trás, ó, lá na parte de trás, eu tenho a minha interventricular posterior. Lembrando que é a posterior e essa aqui é a anterior. Olha só, eu vou tirar agora o coração, subir um pouquinho. E esse é o sistema arterial, as minhas coronárias, as minhas artérias que fazem com que o meu coração continue vivo, contraindo nesse momento. Quem sabe a 70, 80 batimentos por minuto. Interessante, né? Olha que imagem maravilhosa. Muito bem. Eu vou aproveitar, não tem como falar de coronárias se você não aplica algo que é muito prevalente na clínica. Nós vamos falar um pouquinho da isquemia e também do infarto agudo do miocárdio. Só para que você compreenda como é interessante ter essa anatomia das artérias coronárias. Essa aqui, por exemplo, a minha artéria coronária esquerda, as hemácias que percorrem essa minha coronária, as três túnicas, lá em cima, eu tenho a adventícia média e íntima. A íntima aqui em branco é endotélio, é que fica em contato com o sangue que está aqui em rosa. No sangue eu não tenho apenas hemácias, eu também tenho lipoproteínas. Esse aqui é o meu LDL, uma lipoproteína de baixa densidade, é um tipo de colesterol. Esse LDL ele transporta triglicerídeos, transporta gordura. Esse LDL, como ele tem um tamanho menor que o HDL, que eu nem mostro aqui,
ele pode atravessar os poros do endotélio, que é essa camada mais íntima. Se essa pessoa tem um aumento de LDL, nós falamos que esse colesterol começa a aumentar. Se essa fração LDL ela aumenta, e como ela tem um tamanho pequeno, o excesso ele começa a atravessar e entrar aqui na túnica íntima, entrar nesse endotélio. Opa, professor, mas esse LDL não é para ficar dentro do vaso, é para ficar circulando na corrente sanguínea e depois sendo eliminado pelo sistema hepático com os ductos vesiculares, os colédoco, a vesícula indo para o intestino eliminando essa gordura. Mas se você começa a acumular esse LDL na corrente sanguínea, ele vai entrando nesses poros, ativando células fagocitárias que existem ali, gerando um processo inflamatório que começa a destruir isso tudo e gera um resíduo de morte. Eu conheço como placas. Placas de ateroma. Nessas placas eu tenho gordura, eu tenho LDL, eu tenho célula morta. Perceba que essas placas começam a diminuir o lumen do vaso. Com o tempo vão aumentando. Essa diminuição desse lumen começa a gerar processo isquêmico. Imagina se o fluxo vai daqui para cá. Vem um fluxo bom. Opa! Começou a diminuir. Se essa obstrução acontece parcial, isquemia lá embaixo. Se essa obstrução ela é total, infarto. Isso pode acontecer aonde? Na sua coronária, ou uma coronária esquerda. Processo conhecido como aterosclerose. Vamos lá. Eu tenho aqui, na parte posterior, lembra que quando ela fica mais clara a imagem é a parte posterior, mais escura é a parte anterior, tá? Então lá na parte posterior eu tenho o seio coronário, olha o tamanho dele. Esse seio coronário ele recebe sangue de quem? Do lado direito, da cardíaca magna e também da interventricular posterior, drenando para ele. Do lado esquerdo, das anteriores e da parva. E por fim, lá da parte final, posterior, da cardíaca média. Esse é o meu sistema de coronárias que drena as veias. Olha, tão bonito quanto as artérias. Já caminhamos pelas câmaras, grandes vasos, válvulas, circulação e agora o sistema excitocondutor. Vamos lá? Sistema excitocondutor. Olha só. Eu aproveito e eu destaco algo que é muito importante para que você tenha ciência, que tenha conhecimento. Esse é o coração, a nossa bomba. A grande função do coração, com certeza, bombear sangue pelo sistema circulatório. Para isso, a natureza forjou dois grupos de células que formam esse coração. A primeira, com certeza, ele tem células contráteis, os cardiomiócitos. Esse cardiomiócito é ele que vai contrair através de actina e miosina, fazendo com que esse coração seja conhecido como uma bomba. Mas, para que exista essa contração, existe um tributo, uma necessidade básica, que é a criação de um sinal elétrico. Sem um sinal elétrico, uma célula mecânica não é nada. Por isso que a natureza teve que forjar um segundo grupo de célula, não a contrátil, a que gera contração, que é o sistema excitatório. Porque ele não contrai, mas ele cria sinais elétricos. E olha como é interessante. Esse sinal elétrico que é criado bem nesse ponto que é o nó sinusal ou sinatrial, ele se espalha, vai se espalhando, e com isso, em algum momento, ele chega aqui, ó. Ele chega na célula que contrai. E quando ele percorre essa célula, esse sinal elétrico faz com que ela realize a tão esperada contração. Perceberam? Que sem o sinal elétrico não existe contração. Por isso, eu preciso compreender, pelo menos agora, nesse capítulo 2, conhecer esse sistema excitocondutor. Começando aqui em cima.
Tudo começa aqui, ó. Esse, então, é o meu nó sinoatrial, SA, ou sinusal. Ok? Depois, o nó sinoatrial, ele manda fibras aqui para o átrio que fica aqui direito, através das vias internodais, e o esquerdo, através do feixe Bachmann. Depois, esse sinal vai chegar nesse ponto, que é o nó atrioventricular. Ele vai separar átrio do ventrículo, por isso que chama nó atrioventricular. Lembrando que ele vai retardar, segurar um pouco esse sinal elétrico, para que o ventrículo tenha tempo de se relaxar por completo. E depois ele transmite para esse sistema aqui, ó, que é o feixe de His ou feixe AV, feixe atrioventricular. O feixe de His ou atrioventricular, ele vai descendo pelo septo e ele se divide em dois ramos, direito e esquerdo, até chegar aqui no ápice do coração, formando as fibras de Purkinje. Lembrando que essa fibra de Purkinje espalha o sinal elétrico para VD e essa aqui para VE. Olha que sistema complexo. Sistema inteligente de conexões. É um sistema excitocondutor. Teremos um pouco mais desse sistema no capítulo 4. E no capítulo 5, o professor Amires vai mostrar como esse sinal elétrico gera a contração. Capítulo 4, atividade elétrica. Capítulo 5, atividade mecânica. Assim, mais um passo foi dado. Assim, mais um componente foi conhecido. Olá, se você está gostando desse vídeo, olha o que eu tenho para você.